Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos de volta neste domingo, hoje é 30 de agosto de 2020, com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. É um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês. Olha, hoje é o último domingo de agosto e faz quase 6 meses que nós estamos sem ter as nossas reuniões costumeiras. Mas o importante é que, como igreja, nós permanecemos unidos, nós continuamos marchando, a obra do Senhor não parou. E uma outra coisa extremamente importante é que, durante este período em que nós estamos isolados assim fisicamente, a presença do Senhor tem sido constante conosco, como é em todo o tempo. E, além disto, para esses momentos que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos encorajado a continuarmos firmes na fé, a continuarmos unidos e a continuarmos irmanados e assim servindo e glorificando o seu nome. Em suma, o Senhor tem nos dado palavras de encorajamento. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã de domingo 30 de agosto. Continuamos, como vocês sabem, no terceiro trimestre e a revista Palavra e Vida, que tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. E como nós falamos que o Senhor tem nos encorajado, a lição de hoje tem como título Palavras de Encorajamento. Ela está baseada no livro de Josué, do capítulo 1, dos versos 1 ao 9, e é o que nós vamos ler agora. Vejamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Bom, meus irmãos, sob o comando de Josué, nós estamos vendo aí o cumprimento de uma promessa. Deus havia feito uma promessa e essa promessa está prestes a ser cumprida sob o comando de Josué. Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 7, nós vamos ver a quem foi feita esta promessa inicialmente. Veja lá, o Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, a promessa de conquista desta terra, que está prestes agora a ser conquistada por Josué, com todo o povo de Israel, essa promessa houvera sido feita a Abrão, quando o Senhor o trouxe, quando ele passou por aquela região, o Senhor lhe fez essa promessa. Eis a razão pela qual nós falamos então que Josué conquistou a terra prometida, porque essa promessa havia sido feita a Abraão. Então, veja lá,
Gênesis, no capítulo 15, do verso 18 a 21, diz-nos o seguinte: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgajeus e dos jebuseus. Aí veja só, esta foi a promessa que Deus fez a Abraão, que vai se cumprir 400 e poucos anos depois, sob o comando de Josué. Aí veja lá, aqui nós temos um mapa de onde então era a antiga Canaã e a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, que está prestes então a ser conquistada por Josué e todo o povo israelita. Então todos esses povos que eu acabei de mencionar, os gigazeus, os heteus, os heveus, né, e outros povos mais, os fariseus, todos esses povos, refaíns, os amorreus, todos esses povos serão conquistados e esta terra é a terra prometida e que o Senhor vai dar ao seu povo, porque o Senhor fizera uma aliança com Abraão. E como nós sabemos, o nosso Deus é Deus de aliança, então Deus não falha em cumprir as suas alianças. Veja aí então o mapa de Canaã, né, como antes de a terra ser conquistada. Então é essa terra, Canaã, que vai ser conquistada pelo povo israelita sob o comando agora de Josué. Então vejamos lá, Josué, vamos ver qual é o significado deste nome Josué. Não sei se você se lembra, mas o nome de Josué antes era Oséias, e Moisés trocou seu nome para Josué, porque esse nome tinha um significado muito especial. Sabe qual é o significado deste nome Josué? Deus é salvação, Javé é salvação. Esta é a versão, esse é o significado deste nome hebraico Josué. Deus é a salvação, Javé é a salvação. Agora, vamos lá primeiro ao Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, e o que nós temos lá? Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja lá, Josué significa Deus é salvação, ou Javé é salvação. Agora, Josué é a versão hebraica do nome de Jesus. Já Jesus é a versão do nome Josué em grego. Então vejamos o que nós temos aqui agora. O que nós temos lá? Então nós vamos encontrar Jesus significa Jeová é salvação. Então, Mateus capítulo 1, verso 21 diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós vemos aí que Josué significa Jesus em hebraico, né? E Josué em grego seria Jesus que nós temos, né? Bom, voltando lá então, sob o comando de Josué, o cumprimento de uma promessa essa que o Senhor houvera feito a Adão. Então vemos lá, Gênesis capítulo 2, versos 6 e 7, diz-nos assim: Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aí, voltando lá, continuando em Gênesis, no capítulo 15, 18 a 21, é o texto que nós lemos há pouco, apenas para que nós possamos caminhar ao longo desta promessa. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, aos seus descendentes: dei esta terra. Veja, o Senhor não disse, eu darei, o Senhor já estava confirmando a Abrão: aos seus descendentes dei esta terra. Tá? Porque Deus é Deus de aliança. Então quando o Senhor fez a promessa com Abraão, para o Senhor a promessa já estava cumprida. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas,
dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgajeus e dos jebuseus. Então, Deus prometeu a terra, mas o povo tinha uma tarefa a cumprir. Veja, se Deus é Deus de aliança, aliança significa pacto, significa um concerto, significa um compromisso. Deus fez uma aliança com Abraão. Então, a aliança, as duas partes têm compromissos. Então, Deus prometeu a terra e daria a terra, mas o povo tinha uma tarefa a cumprir. E não é diferente da nossa vida no dia a dia. O Senhor tem uma aliança conosco e nós temos a nossa parte no cumprimento desta aliança. Então, esta aliança agora, o Senhor estava prestes a cumpri-la, né? Mas o povo tinha uma tarefa. E qual era a tarefa do povo? Aí o Senhor vai dizer a Josué, o Senhor vai dar as instruções a Josué, é o que nós vemos do capítulo 1, versos 2 e 3. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então, qual era a tarefa do povo? Era se preparar para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. O povo tinha que se mover. Se lembra que domingo passado nós falamos aqui que a vida com Deus, a vida cristã, é uma vida dinâmica, significa vida de movimento. Nós não podemos crescer, e domingo passado nós falamos sobre espiritualidade saudável, nós falamos que nós não podemos crescer parados. Nós temos que marchar. E o povo, então, de Deus, ali naquele momento, o Senhor disse a Josué, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra. Vocês têm uma tarefa a cumprir agora. A minha parte eu estou fazendo. Vocês agora vão cumprir a de vocês. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versos 24 e 25, nós vemos lá. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-lo. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Agora, observe aqui o versículo que eu gostaria de enfatizar um pouquinho, parte do versículo que eu gostaria de enfatizar um pouquinho, que diz o seguinte: todo lugar onde vocês pisarem os pés eu darei a vocês. Já aqui Deuteronômio vai dizer o seguinte também: todo lugar que vocês puserem os pés será de vocês. É comum a gente ver muitos irmãos usarem este pedaço deste texto fora do contexto. Eles falam, usam esse termo, não, todo lugar em que eu colocar a planta dos meus pés será meu, no sentido de conquistar alguma coisa que deseja, como se fosse uma palavra de positivismo, mas não é isto que nós podemos fazer. Este texto, quando essa parte do texto, quando é usada fora do contexto, perde totalmente a sua finalidade, porque o Senhor falou isso para o povo de Israel. Às vezes você vê alguém que quer comprar um terreno, quer comprar alguma casa. Não, eu fui lá e pisei, a Bíblia diz que todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés será meu. Não é isso, veja o contexto. O Senhor está falando com o povo de Israel, sob o comando de Josué, para o cumprimento de uma promessa que ele houvera feito a Abraão, digo. Então nós temos que ter o cuidado para não tirar o texto ou parte dele do seu contexto, porque senão ele perde a finalidade. E daí começa a haver, então, algumas práticas erradas na caminhada cristã. Mas vamos voltar ao nosso assunto lá. O povo israelita só possuiria as terras sobre as quais ele colocasse os seus pés. Era isso que o Senhor estava dizendo para eles, o seguinte: todo lugar que vocês colocarem os pés será de vocês. Olha, eu estou dando a vocês toda esta área aqui que eu já delimitei. E vocês têm que marchar, vocês têm que atravessar o Rio Jordão, mas vocês vão conquistar até aonde vocês forem colocando os pés de vocês. Se vocês pararem na metade, vocês só vão conquistar a metade. É uma caminhada de fé e isso não muda hoje em dia conosco. A nossa caminhada com o Senhor
é de fé. Eis a razão pela qual o Senhor estava dando a Josué palavras de encorajamento, como nos dá hoje também. Então, a conquista da terra dependeria do povo, e essa conquista dependeria do quanto mais eles avançassem naqueles territórios que eles deveriam tomar. Então, o alcance deles, a possessão da terra, dependeria do avançar deles, da confiança depositada no Senhor. Então, a tarefa de Josué era liderar milhares de pessoas a conquistar uma terra estranha. Alguns chegam até a dizer milhões de pessoas. Mas Josué, então, está caminhando agora para uma terra onde ele houvera ido como espia anteriormente. A terra já era dos israelitas, o Senhor já tinha prometido a Abraão. Lembre-se, 400 e poucos anos antes, o Senhor diz: a terra que eu dei à sua descendência. A terra já era dos israelitas, mas bastava a eles, a esse povo, confiar na promessa do Senhor e avançar. Ou seja, isso nos chama para uma vida de confiança no Senhor, para que nós continuemos avançando como aquele povo avançou. Veja lá então, voltando para Josué, no capítulo 1, verso 6, o Senhor vai dizer: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento. Veja, sob aliança aos seus antepassados. Então o Senhor está preparando o povo para conquistar a terra e dizendo: seja forte e corajoso. O que o Senhor está fazendo com Josué? O Senhor está dando a ele palavras de encorajamento para que ele comande o povo para a possessão daquela terra. Era um grande desafio e algo assustador. Devemos nos lembrar que o povo passou 40 anos no deserto e este povo não tinha um preparo militar como os outros povos tinham, mas o Senhor trabalhou com eles durante esses 40 anos no deserto para que pudesse então chegar esse dia da tomada da terra. Então, o êxodo de Josué e de todo o povo dependia de sua confiança no Senhor e da obediência à sua palavra. O Senhor diz: seja forte. Eu gosto sempre de enfatizar o tempo verbal. Seja forte, imperativo. Tá? Então veja lá, o êxito de Josué e de todo o povo dependia de sua confiança no Senhor e da obediência à sua palavra. Então, indo lá de novo para Josué, no capítulo 1, verso 8, o que o Senhor vai dizer para Josué? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Observe aí que Deus faz as promessas e Ele as cumpre, mas nós temos a nossa parte. Aquele povo tinha uma tarefa, aquele povo tinha que confiar no Senhor, tinha que marchar, atravessar o Jordão e tinha que observar a palavra do Senhor, as palavras deste livro da lei. Então o que o Senhor diz? Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja aí, irmãos, que o êxito da nossa vida, do nosso caminhar com o Senhor, a nossa prosperidade espiritual no caminhar da nossa vida cristã, depende, a semelhança do povo de Israel para a conquista daquela terra, depende da observação da palavra de Deus. E o Senhor vai mais ainda, vai mais além ainda, e de meditar nelas de dia e de noite. Nós temos falado aqui que não existe vida cristã, e como nós falamos domingo passado, não existe espiritualidade saudável sem contato com a palavra de Deus. É por isso que o Senhor diz: olha, meditar nelas de dia e de noite, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então o povo tinha uma grande luta a enfrentar, mas o Senhor estaria com ele. Era essas as palavras de encorajamento que o Senhor dava a Josué. Não é diferente de hoje.
as lutas continuam, mas o Senhor continua conosco, Ele continua nos dando palavras de encorajamento, e essas palavras de encorajamento nós as encontramos no nosso viver com o Senhor, na nossa vida de oração e no meditar na sua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, não é diferente de hoje, não. As lutas continuam, mas o Senhor promete estar conosco. Então, à semelhança dos israelitas, o povo de Deus, que é a igreja, ela também caminha para uma terra prometida. E esta terra já é nossa, porque o Senhor nos disse que nos la daria. Essa terra seria nossa. Então nós estamos marchando. A nossa tarefa é marchar observando a palavra do Senhor. Como o Senhor Deus deu a Josué palavras de encorajamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 1 ao 3, o Senhor também dando palavras de encorajamento. Observe que nesse contexto aí, a cruz já se aproximava de Jesus, e Jesus então reúne os seus discípulos para dar as últimas instruções. Aí o que o Senhor vai dizer para eles? Olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Assim como o Senhor havia prometido ao povo de Israel uma terra, uma nova terra, né? O Senhor também nos deixou esta promessa. O que nós vemos na Bíblia? Nós vemos sempre no Velho Testamento sombras daquilo que ocorreria no Novo Testamento, no tempo da graça. O povo caminhando para uma terra prometida e nós no tempo da graça, caminhando para uma terra prometida, com a certeza de que o Senhor estará conosco e com a certeza de que esta terra já é nossa, porque o Senhor foi preparar este lugar e Ele voltará para nos levar para esta terra. Lembre-se que Josué significa Jeová é salvação e que Jesus tem o mesmo significado em grego. Jesus significa o Senhor é salvação e Jeová é salvação. Então nós estamos caminhando à semelhança do povo de Israel para a conquista de uma terra. Então, a igreja, enquanto ela marcha, ela continua vencendo as lutas. O povo de Israel tinha que atravessar o Jordão e lutar, e conquistar, e avançar, colocar a planta dos seus pés. E a igreja, hoje, a igreja continua fazendo a mesma coisa, caminhando. O mundo todo hoje está lutando contra uma pandemia, está lutando contra o coronavírus, mas a igreja tem a certeza da presença do Senhor com ela, enquanto vai passando por mais esse sinal da volta de Cristo. Essa pandemia é nada mais, nada menos, um dos muitos sinais da volta de Cristo, que nós já falamos aqui há 2 ou 3 domingos passados, né? Então, veja só que o mundo está lutando e a igreja também está lutando, mas há uma grande diferença com a igreja em relação ao mundo. A igreja tem a certeza da presença do Senhor com ela. Aquelas palavras que o Senhor falou a Josué ecoam hoje, continuam ecoando nos ouvidos da igreja. Seja forte e corajoso, o Senhor está conosco, Ele vai marchar conosco. Voltando lá para o Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor estava dando a Josué palavras de encorajamento que serviam para ele e para todo o povo, e o Senhor Jesus também nos deixou palavras de encorajamento em meio à luta que nós enfrentamos. Ele disse que nós teríamos aflições, mas contudo que nós tivéssemos ânimo, porque Ele venceu e nós também venceríamos, assim como o povo de Deus conquistou a terra prometida. Então, voltando a Josué, no capítulo 1, verso 6, ele diz, seja forte e corajoso,
porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Serviu para o passado, serve para hoje, servirá para amanhã, até que o Senhor volte. Veja, observe uma coisa interessante, como o Senhor ratifica a sua promessa e como o Senhor ratifica as palavras de encorajamento a Josué neste pequeno trecho de Josué capítulo 1 até o verso 9. Observe que o Senhor deixa bem claro para Josué a certeza da sua presença com ele. Não havia, portanto, razão para Josué temer. Veja uma coisa, olha, no capítulo 1, verso 5, o Senhor diz lá, na parte B do versículo, ou seja, a parte final do versículo: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora a gente pula para o verso 9 do mesmo capítulo, lá no finalzinho dele também diz o seguinte, na parte B: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que o Senhor vai falando e vai ratificando, o Senhor vai falando e vai repetindo para Josué. Ainda, lá no capítulo 1, versos 6 e 7, o Senhor diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Aí, voltando lá para o verso 9 do mesmo capítulo, o Senhor vai dizer: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Observe que o tempo todo o Senhor está encorajando, dando palavras de confiança a Josué. Agora vamos lá para o verso 7 do mesmo capítulo de Josué. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O Senhor está dizendo aí, observe a minha palavra. Aí, lá no verso 8, o Senhor vai dizer: para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O Senhor ratificando o que acabara de falar. Vamos voltar lá para o versículo 8 do mesmo capítulo 1 de Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Aí no mesmo versículo, já no final, o Senhor vai repetir: e de meditar nelas de dia e de noite. Então o Senhor estava deixando bem claro para Josué: Josué, as condições são estas aqui. Nós temos um pacto e a minha parte está cumprida desde quando eu fiz aliança com Abraão. Então eu estou dizendo para você e estou repetindo, está bem claro. Parece brincando assim, só faltou o Senhor dizer para Josué: entendeu ou você quer que eu desenhe? Está tudo bem claro para você, Josué. Então, Josué, não há razão para você ter temor. Diga ao povo que atravesse o Rio Jordão e vá conquistar a terra. Deus tinha um compromisso com Josué. Lembre-se então, como já disse, que o nosso Deus é Deus de alianças, ele é Deus de promessas, né? Então bastava a Josué colocar toda a sua fidelidade no Senhor. O Senhor dizia: olha, mas guarde as palavras deste livro, medita nele de dia e de noite, para que os seus caminhos prosperem, porque o êxito deste povo depende da sua fidelidade e você tem que passar isto para o povo, porque eu sou o Senhor e sou eu quem os está conduzindo para esta terra prometida. Então, voltando lá a Josué, no capítulo 1, verso 5, o Senhor diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele estaria conosco todos os dias. A mesma coisa o Senhor está falando com Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lembre-se do Senhor Jesus que diz: olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me deu se perderá, porque elas estão todas nas minhas mãos. Nós estamos todos nas mãos do Senhor. O Senhor nunca nos deixará, Ele estará conosco sempre. Então, o Senhor nos dá, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, no tempo da graça, sempre o Senhor nos deixa palavras de encorajamento. Então, de maneira semelhante,
é a nossa caminhada para uma nova terra, a terra prometida, onde habita a justiça, onde nós estaremos para todo sempre, porque nós estamos marchando também para conquistar uma terra prometida. Mateus, capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus, dando as suas instruções finais antes da sua ascensão, ele falou aos seus discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembre-se de que aqui anteriormente o Senhor disse para Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí a gente vai ver o Senhor Jesus também dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja o Senhor Jesus nos deixando aí palavras de encorajamento. O Senhor está sempre nos encorajando. E como Josué e todo aquele povo tinha que colocar toda a sua confiança no Senhor, na certeza de que o Senhor iria à frente, nós hoje, caminhando também para esta nova terra, esta terra prometida, nós temos a certeza de que o Senhor estará sempre conosco até o fim dos tempos. Hebreus, no capítulo 13, versos 5 e 6, o seu autor diz lá, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu gosto disso, para que a gente veja sempre que os autores do Novo Testamento sempre vão buscar algo lá no Velho Testamento. Isso o que é? É ratificando a palavra. Foi como o Senhor fez com Josué, que o Senhor falava e repetia num trecho de 9 versículos. Aí, aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está conosco, nós estamos caminhando, nós estamos passando por dificuldades, sim, muitos estão passando, estamos em tempo de pandemia, sim, estamos em tempo de coronavírus, quantos têm sido atacados por essa doença, mas o Senhor não nos deixa sós, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja, o Senhor nunca nos deixa sós, como acabei de falar. Então, continuando, estamos sim, como disse, vivendo os dias difíceis, mas a palavra é, seja forte e corajoso. O Senhor não vai nos deixar sós. Ele simplesmente diz para nós, ele diz, sejam fortes e corajosos. É esta a palavra do Senhor. Deuteronômio 31:6, veja lá, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Ele nunca nos deixa sós, ele nunca nos abandona. Aí, a presença constante de Deus conosco se realiza na pessoa do Senhor Jesus. Veja que Josué significa Jeová salva e Jesus significa em grego Deus é salvação, Jeová salva, e Deus se manifestou em Cristo para estar conosco, ele veio habitar entre nós. Então a presença constante de Deus conosco se realiza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja lá na promessa do nascimento do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 1, verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
nós temos o Emanuel, nós temos Deus conosco. Lá com Josué, o Senhor disse que estaria com ele. O Senhor se manifesta agora em Cristo. É Deus que vem habitar entre nós. Ele se faz um de nós, ele se humilha, é aquenos, ele se esvazia de toda a sua glória e vem habitar entre nós. Deus veio habitar entre nós. É Emanuel, não é Emanuisha, não quer dizer homem entre homem, não. É Deus conosco, é o Senhor se fazendo presente em Cristo, dizendo, eu estarei com vocês. Aí parece ressoar, ecoar em nossos ouvidos a palavra seja forte e corajoso. O Emanuel está com vocês. É isso que nos anima na nossa marcha. Lucas, capítulo 24, verso 49, diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Sabe que promessa é esta? É a promessa de quando o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, quando ele viria para habitar em nós, habitar dentro de nós, nós nos tornaríamos templos do Espírito. Olha a grande diferença que há entre o tempo de Josué e nós que estamos hoje no tempo da graça. O Senhor disse que iria com Josué, iria com o povo. Hoje, no tempo da graça, o Senhor estava dando, voltando a Josué, o Senhor estava dando poder a Josué. Hoje é muito usado o termo de empoderamento, né? O Senhor estava dizendo a Josué, olha, o meu poder está sobre você, Josué. Já no tempo da graça, o Senhor Jesus diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Sabe por quê? O Senhor nos deu o Espírito Santo e este poder está dentro de nós. Então o Senhor caminha conosco, o Senhor vai conosco, o Senhor está dentro de nós. Naquele tempo, o Espírito de Deus vinha sobre alguém para uma determinada tarefa. E depois o Espírito não habitava na pessoa. Agora veja, no tempo do Emanuel, ele nos manda o Espírito e ele está dentro de nós. E esse Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos fracos, estamos desanimados, mas é esse Espírito que dentro de nós aflora e diz, seja forte e corajoso, porque eu estou intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então, hoje nós temos o Senhor dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito. Ele está dentro de nós, ele caminha conosco, ele vai à frente, ele está atrás, ele está sobre nós e ele está dentro de nós, porque nós fomos revestidos do poder do alto para que nós possamos fazer a nossa caminhada. Então, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Por isso, nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus. Seja forte e corajoso. Mas também precisamos ter a disposição de fazer o que ele nos ordena. O Senhor disse a Josué, olha, marche, mas não se esqueça de meditar na minha palavra, de caminhar segundo ela, porque o êxito da sua caminhada, o êxito dessa tarefa, o êxito das batalhas que você vai ter pela frente é observar a minha palavra. E você observa, você deve saber muito bem, que nesta empreitada da tomada da terra prometida, por causa do pecado de uma pessoa, que foi o pecado de Acã, que trouxe consigo uma capa babilônica e ouro e prata que ele achou e escondeu na sua barraca, por causa desse pecado o povo sofreu uma derrota, porque deixou de cumprir o que o Senhor havia falado. Olha, medite na minha palavra, guarde-a no seu coração, porque o seu êxito vai depender da observância da minha palavra. O que aconteceu por causa desse pecado de Acã? O povo sofreu a sua primeira derrota e o Senhor mostrou onde estava o erro. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, ele vai nos mostrar por meio do seu Espírito onde está o erro para que nós possamos corrigir a nossa vida, para que nós possamos pedir perdão e continuar nesta caminhada, porque o Senhor não falha. Nós podemos falhar, mas ele diz, eu estarei com vocês, seja forte e corajoso. Então precisamos ter a disposição de fazer o que ele nos ordena. É aí que eu me lembro daquele hino, que eu gosto sempre de falar em letras de hino, crer e observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Este é o resumo, este hino resume bem o que nós estamos falando aqui nesta manhã de domingo.
Isso nos leva então lá de novo, lá para o Novo Testamento, para a carta de Tiago, já que o Senhor lembra, olha, ouçam a palavra, mas vocês têm que marchar. Aí Tiago vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra e temos que praticar a palavra. Colocar a palavra em prática é marchar no caminho que o Senhor desenhou, preparou para nós andarmos. E o Senhor tinha falado para Josué: olha, o caminho que eu tenho preparado para você é este aqui. Você vai caminhar com este povo, observando a minha palavra, e a vitória é certa, porque esta terra eu dei lá quando eu falei a Abraão que eu já tinha dado à sua descendência. Então Tiago nos lembra aí: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então é este o cuidado que nós temos que ter. Deus então, ao dar a missão de conquista a Josué, deu-lhe palavras de encorajamento, e o Senhor continua fazendo a mesma coisa conosco hoje. O Senhor Jesus fez algo igual com os seus discípulos. Lembre-se que Ele sempre está conosco, Ele é Emmanuel, é Deus conosco, e o Senhor Jesus fez algo igual com os seus discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que eu falei que é quando Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, nós vamos encontrar lá então nos versos 3, no verso 18, no verso 28, o seguinte: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse é o verso 3. Pulando para o verso 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Pulando para o verso 28, vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vou, mas volto para vocês. Olha a palavra de encorajamento que o Senhor nos dá. E enquanto Ele está, Ele diz que nos mandaria o Paráclito, que é o Espírito Santo, que nos reveste de poder, que é a habitação de Deus em nós, que é a habitação do Espírito de Deus em nós, que nos encoraja e que intercede por nós e que nos dá o tempo todo palavras de encorajamento em meio às lutas, em meio à pandemia, em meio aos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Então, como o Senhor foi com Josué e o povo israelita na caminhada, Ele vai conosco e em nós, pois o seu Espírito está em nós, e o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templos do Espírito. Aí veja lá, quando nós vamos ler Isaías, no capítulo 41, do versos 8 a 10, diz lá: vocês, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Veja, o Senhor está falando aí com descendentes de Abraão. Agora vamos ver qual é a nossa situação nesse contexto. Já que o Senhor está falando com descendentes de Abraão, o que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, verso 7? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então nós somos descendentes de Abraão. O Senhor nos tirou dos confins da terra. O Senhor nos tirou lá do mundo do pecado, do confim dos pecados, de seus recantos mais distantes, dos nossos recantos mais distantes, Ele nos chamou. E quando nós fomos chamados por Ele em Cristo, nós nos tornamos seus servos. Ele nos escolheu e Ele não nos rejeita. Eis a palavra de encorajamento que o Senhor nos dá. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas, de dificuldades, nesses dias atribulados, o Senhor continua dizendo: por isso não temam, por isso não tema, pois eu estou com você, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre, irmãos, vocês são, sim, filhos de Abraão. Todos nós somos descendência de Abraão, porque os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. E lembre-se que Abraão foi justificado pela fé. E nós que somos da fé, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós nos tornamos então descendentes de Abraão. Então, as promessas do Senhor, a aliança que o Senhor fez com aquele povo descendente de Abraão, e hoje nós somos descendentes de Abraão em Cristo. Veja, aquele povo estava possuindo uma terra prometida e nós também já possuímos esta terra prometida porque o Senhor não nos rejeita, Ele nos escolheu. Lembre-se que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo naquela cruz. E lá nós nos tornamos descendentes de Abraão e estamos caminhando com Ele para esta terra prometida que o Senhor Jesus tem nos dado. Então, o povo todo caminhou rumo à terra prometida. A igreja, da mesma forma, ela caminha unida para um novo céu e uma nova terra. O povo de Israel, totalmente unido sob o comando de Josué, possuiu a terra. E nós hoje somos sempre encorajados pelo Senhor. Encorajados pelo Senhor porque nós temos comunhão com Ele, Ele é fiel, o Senhor não falha. Nós, o que nós temos que fazer? A nossa parte é marchar. E esse marchar implica observar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então é esta a promessa que nós temos de Deus e essas são as palavras de encorajamento que o Senhor nos dá. O povo todo caminhou unido à terra prometida. Da mesma forma, a igreja caminha unida para um novo céu e uma nova terra, somos sempre encorajados pelo Senhor. Aí nós vamos ver uma coisa muito importante, voltando lá para Josué de novo, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1. Meu irmão, o Senhor está conosco. Não se apavore e nem desanime. Quantos estão passando por apertos mesmo, por dificuldades, mas a palavra de encorajamento é sempre esta: não se apavore nem desanime. Seja forte e corajoso, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso. Alguém disse: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, porque o seu Deus está com você e Ele diz: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, verso 9. E aí o salmista, lá no Salmo 27, verso 14, olha como a palavra do Senhor se ratifica e como um autor vai ratificando a palavra do outro. Espere no Senhor. O tempo está difícil? Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmo 27, 14. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está conosco e estas são palavras de encorajamento que o Senhor nos deixa para nós nesses dias que nós estamos passando e nos dias que ainda virão, porque nós estamos marchando à semelhança do povo de Israel para uma terra prometida. Lembre-se que todo aquele plano do Senhor, daquele pacto que o Senhor fez com Abraão, que o Senhor prometeu ao povo, à descendência de Abraão, uma nova terra, tudo isso fazia parte do plano da salvação, para que nós também fôssemos alcançados e pudéssemos então também caminhar com o Senhor, com Emanuel. Então, meu irmão, fiquemos todos com esta palavra de encorajamento. Marchemos esta semana e todas as semanas que o Senhor tem nos reservado ao longo da nossa vida. Marchemos sim, sempre fortes, sempre fortalecidos na palavra e sempre corajosos, porque o Senhor está conosco.
Que o Senhor nos abençoe. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma semana abençoada de vitória. E domingo que vem nós estaremos de volta aqui. E até lá, e enquanto isso, sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. Um forte abraço a todos vocês, que o Senhor nos abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até lá.